Princípio da moralidade, legalidade, ok? Impessoalidade, ok? Princípio da moralidade. Eu sei que existe diferença entre moralidade, ética, ou melhor, entre moral, ética, honestidade, probidade. Porém, o campo de estudo das diferenças desses conceitos, dessas expressões, é a filosofia. A filosofia se debruça muito bem sobre esse campo e sobre essas diferenças de moral, ética, probidade, etc. O direito, quando expôs expressamente a moralidade no artigo 37 caput da Constituição, ele quis incorporar, na verdade, todos esses conceitos. Então o direito não quis diferenciar moral da ética ou ética da probidade. Pelo contrário, ele quis, quando colocou, olha, existe o artigo 37 da Constituição, dentro do artigo 37 existem os princípios, e dentro desses princípios da moralidade. E lá no artigo 2º da Lei 9784 de 99, que é o processo administrativo federal, quando o legislador, em 99, quis tentar explicar moralidade, trouxe conceitos como ético, probidade, decoro e boa-fé. Então está aí a prova de que o direito não quis diferenciar esses conceitos. Ele quis incorporar todas essas ideias no campo da moralidade. Então hoje, significa dizer que um agente público, em respeito ao princípio de moralidade, deve ter condutas íntegras. Um dos tópicos do nosso edital é poderes e deveres da administração, ou os dos agentes. Daí um dos deveres. Dever de ter conduta honesta, de ter conduta proba, de probidade. Não está no nosso edital improbidade administrativa. Não existe essa lei específica no nosso edital. Eu não quero acreditar que a banca colocaria a lei de improbidade dentro de controle da administração. Não quero acreditar nisso. Não quero mesmo. Tá? Então não existe no nosso edital a lei de improbidade. Mas a lei de improbidade administrativa, ela conceitua o que são atos ímprobos. Atos ímprobos são aqueles que causam enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentam contra os princípios da administração pública. Improbidade para a lei são os atos que causam enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentam contra os princípios da administração pública. Então, isso é improbidade para o legislador na Lei 8429 de 92, reformada agora em 2021. Tá? Se não me engano, pela Lei 14.230, se não me engano. 230 ou 233. Não, 230. Tá? Bom, então isso é improbidade. Mas vejam, quando o legislador trouxe moralidade em 1988, Constituição de 88, não trouxe com essa ideia. Trouxe incorporando os conceitos de éticos, probidade e honestidade. Então, por isso que eu posso exigir de um agente público uma conduta honesta. Por isso que eu posso exigir de um agente público uma conduta ética. Aliás, existem diversos, conselhos de ética. Percebeu que eles não falam conselho de moralidade? Mas o princípio da moralidade. É porque o legislador não fez essa diferenciação. Tribunais éticos. Certo? Então, moralidade traz esses conceitos e impõe o dever ao agente público de ter condutas éticas, de ser honesto, de cumprir
os deveres morais. Ok? Bom, serve também, bem ou mal, para nos deixar muito claro que o direito não é avesso à moral. Pelo contrário, moral e direito conversam, dialogam constantemente. Além do princípio da moralidade, nós temos o princípio da publicidade. O bom do conceito da publicidade é que o próprio legislador, no artigo 37, parágrafo 1º, conceituou o que era publicidade. Olha lá, ó. Publicidade do quê? Atos, obras, programas, serviços e campanhas. Então, lá no 37, parágrafo 1º, o legislador já disse do que eu devo dar publicidade. Atos, obras, programas, serviços e campanhas. E qual é o objetivo da publicidade? Para que serve essa publicidade? Educativo. Então tem um caráter educativo, informativo, de orientação social. Isso é princípio da publicidade. A publicidade ela vem para afastar a ideia de atos sigilosos, tá? Ainda que exista essa possibilidade ainda, dentro da lei de acesso à informação, daqui a pouquinho eu converso um pouco mais. Mas vejam, olha só, o legislador no 37, parágrafo 1º, não terminou ali. Ele diz o seguinte, ó, a publicidade dos atos, obras, programas, serviços e campanha, dos órgãos públicos, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, olha que interessante. Daria para dividir esse artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, em dois princípios. O primeiro da publicidade, como está ali no slide, e o segundo da impessoalidade. O segundo da impessoalidade. Esses atos, obras, programas, serviços, campanha, com esses objetivos, não pode caracterizar a promoção pessoal. Por quê? Porque quem fez não foi o agente, foi o Estado. Impessoalidade. Quem fez não foi o governador. Às vezes eu brinco, né? A gente ia em alguns municípios, ou vai, e aí tem uma placa na prefeitura. A prefeitura foi construída pelo prefeito fulano de tal. Eu fico pensando assim, ó, tu vê, o cara, além de ser prefeito, tá, ele era pedreiro, porque o cara construiu a prefeitura, construída pelo Beltrano. É que antigamente não se tinha esse cuidado. Era na gestão daquele prefeito. Mas não foi ele que construiu a prefeitura. Ou provavelmente eram os servidores, ou provavelmente uma empresa contratada para construir a prefeitura. Então não foi ele que construiu, mas foi na gestão dele. Então por isso não se deve colocar o nome do gestor no prédio, a não ser que ele mesmo tenha construído. Bom, daí é outro problema para dentro do direito. Tá? Mas como via de regra não é isso que ocorre, é na gestão. É no governo do fulano, mas não por ele. Certo? Princípio da impessoalidade. Afinal, nós construímos, nós recolhemos tributos, né? É com o nosso dinheiro. Então vamos lá. Impessoalidade, tá? Impessoalidade. Olha, gente, muito se tem falado em acesso à informação. Olha que interessante. Eu vou pegar agora a Constituição Federal rapidamente aqui, tá? Para te ler o seguinte. A Constituição Federal garante, no artigo 5º, inciso 33, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Artigo 5º, inciso 33. Esse princípio que nós estamos falando está no artigo 37. Esse parágrafo 1º que nós estamos falando está no artigo 37.
O artigo 37, caput, diz o seguinte: a administração pública direta e indireta, no mínimo a gente já viu isso. A administração pública direta é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ou seja, a administração pública centralizada, os entes federativos, e a administração pública indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e tudo mais. De qualquer dos poderes da União, estados, DF e municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Então o artigo 37, caput, fala em publicidade. E o artigo 37, parágrafo 1º, conceitua, é o que está ali. Mas o artigo 5º, inciso 33, garante o direito à informação. Respira e reflete comigo o seguinte. Uma coisa é o dever de dar publicidade. É o dever de transparência, um dos tópicos do nosso edital. Poderes e deveres do agente. Eu não quero sequer mentir a colocação como é, né? Eu vou pegar bem direitinho como está no edital. Estou com ele aberto aqui. Aqui, ó. Poderes e deveres do administrador. Não é do agente, é do administrador. Tá? Dever, eu já falei do dever de probidade, que é o dever de honestidade, o dever de ter conduta ética e tudo mais. Já é um dever, já fechamos. Eu estou falando de outro dever, que é o de prestar contas. O dever de dar publicidade de atos, obras, programas, serviços e campanhas. É outro dever. Se esse administrador público está gerindo o nosso dinheiro, está gerindo, né? O dinheiro dos tributos, nada mais natural que ele preste contas da sua gestão. Hoje, nós falamos em transparência da administração. O dever de transparência, que nada mais é, numa certa perspectiva, um dever de prestar contas. Então, acabo de falar de no mínimo, um segundo dever. Já falei do dever de probidade, da ideia de honestidade, ética, decoro, etc., que deve ter. E também agora estou falando no dever de prestar contas, de dar publicidade, um dos princípios da administração. Mas que cuidado eu quero que vocês percebam, os senhores e as senhoras, que o artigo 5º, 33 da Constituição fala do direito da informação. Então, enquanto o artigo 37 fala do dever de prestar contas, o artigo 5º, inciso 33, fala do direito de exigir essa informação. A minha professora, a minha orientadora, a professora Temes Limberger, foi minha orientadora no doutorado, ela faz uma colocação muito boa sobre publicidade e informação. E aí eu entendi. São duas faces da mesma moeda. Vale R$1. Mesma moeda. Uma é a questão do dever de prestar contas, de dar publicidade, do princípio da publicidade. Ou seja, de uma conduta por parte do Estado, de uma iniciativa do Estado. No nosso edital, do administrador público. A outra face da moeda, essa é uma. A outra face é o direito de o cidadão exigir essas contas. Exigir a transparência, entendeu? Então a moeda é a mesma, eu viro um lado ou outro. São duas faces da mesma moeda. Então nós estamos falando da mesma coisa.
Não quero que tu entre em parafuso. Nós estamos falando da mesma coisa. Mas sobre olhares diferentes, sobre perspectivas diferentes. Uma com a iniciativa no Estado e a outra a partir do direito do cidadão. Não por outra razão, existe a Lei de Acesso à Informação, a LAI, que foi publicada principalmente com base no artigo 5º, inciso 33. Ela foi regular o artigo 5º, inciso 33. Claro que, bem ou mal, ela vai refletir no princípio da publicidade, porque ela também trabalha a publicidade. Mas a fonte dela é o 5º 33. Tá? A Lei de Acesso à Informação. Então, assim, não é, para mim, publicidade e informação não são a mesma coisa. Não é a mesma coisa, gente. Não são as mesmas expressões. Não são sinônimos. Para mim, e, se me permitirem, uma boa parte, uma parte considerável da doutrina, uma doutrina de força, de peso, robusta, vai nessa mesma linha de pensamento. Não são as mesmas coisas. Podem estar falando da mesma situação, mas não são sinônimos. Existe, aí vem aquela ideia lá do direito ambiental, né? Comecei dando aula de direito ambiental. Lá no direito ambiental, existe o EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental. Está lá no artigo 225 da Constituição. O EIA é um estudo técnico formal feito por uma equipe multidisciplinar caríssima, que traz elementos técnicos para dentro de um licenciamento ambiental. O RIMA, que é o Relatório de Impacto do Meio Ambiente, ele é um resumo objetivo, didático, compreensível. Eu brinco. O EIA é a publicidade. Formal, rigoroso, seguindo alguns ditames legais. Não dá para entender bolhufas, mas está lá. Exatamente como determina a lei. Esse é o EIA. O RIMA é o resumo daquilo, vem gráfico, tem desenho, tem foto, eu consigo identificar. No EIA é um nome estranho desse tamanho, no RIMA está escrito IP amarelo. Eu falei, tá, mas por que você não falou? É IP amarelo, não sei o que é. Eu ando na rua e vejo, olha, um IP amarelo, a árvore. Mas por que veio desse nome assim? Estafilos, não sei o que, tem 4 nomes para dizer IP amarelo. É porque esse aqui é o nome científico da pesquisa, do não sei do que, do não sei das quantas. EIA, RIMA. EIA é a publicidade. O RIMA é a informação. Ou seja, a informação tem que ser compreensível ao cidadão. Entendeu? Essa é a grande diferença. Certo, gente? Não é incomum. Não é incomum. São 2 negativas, levam uma afirmativa. Então, é comum bancas misturarem do tipo... Aí passa a ser um problema, né? Colocam publicidade e informação como se fosse, né, a mesma coisa. Tipo, ela vai pedir para eu marcar o princípio da publicidade no enunciado, ali nas alternativas, e no enunciado fala em informação. Eu entendi o que quis dizer, eu vou marcar a publicidade, vou dizer que acertei, porque vou acertar, mas está errado. Tá? Está errado. Certo? Enfim, é isso. Certo, gente? Nós vamos acertar. Por isso que está no nosso slide publicidade e informação. Eles estão próximos. Então, se a banca não for muito boa, se a banca não for muito rigorosa no sentido de muito aprofundada, ela é capaz de embaralhar isso aqui, achar que publicidade e informação é tudo a mesma coisa. A gente vai acertar. Tá? Tá no princípio da publicidade, vamos acertar e tocar a vida. Eu vou gabaritar e tchau. Mas no fundo há uma diferença. Tá? Eu prefiro dar o certo e te fazer essa ponderação. Cuida, porque é possível que a banca ache que é tudo a mesma coisa, vai lá, marca a publicidade, acerta e tocamos a vida. Comemoramos no momento oportuno, depois tu me lança um convite lá no Instagram e eu aceito. Tá? Só para marcar o churras, coisa e tal, eu vou. Certo? Mas assim, para comemorar. Mas a gente sabe que tem, no mínimo, perspectivas diferentes. Tanto que, na Constituição, então, estão em locais diferentes.
Um está no artigo 5º, os direitos individuais, artigo 5º. E o outro no artigo 37, quase que nos deveres, né? Nas obrigações da administração. São locais diferentes, né? Não é a mesma coisa, mas o que importa é a gente acertar. Bola para frente, princípio de eficiência. O princípio de eficiência ingressa na Constituição Federal, em 1998. Princípio da eficiência ingressa como princípio na Constituição Federal com a emenda constitucional 19 de 98. Então, o princípio da eficiência... Gustavo, mas já existia eficiência? Já. Se eu for olhar lá no artigo 175 da Constituição, já tinha eficiência lá. Se eu pegar o Decreto-Lei 200 de 67, já tinha eficiência, mas em conceitos diferentes. Tá? Em 1998, ingressa no caput do artigo 37 o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele vem para dar início a uma nova forma de administração pública, que é a administração pública gerencial. Vem implantar, à época, governo Fernando Henrique Cardoso, talvez muitos, né, não se recordem, talvez sequer eram nascidos à época, né? O governo Fernando Henrique Cardoso, seu ministro de planejamento, Luiz Carlos Bresser Pereira. Então eles tentam, através de várias modificações legais, né, legislativas e constitucionais, através de emendas constitucionais, modificar a forma de gestão pública. Qual era a gestão pública que nós tínhamos postadas à época? A administração pública burocrática. O tempo da implementação da administração pública burocrática vai se dar na época do Getúlio Vargas, né? Década de 30, aproximadamente. Tá? E aí, por várias razões, se entende que essa forma de administração pública burocrática não atende mais às necessidades contemporâneas. Tá? Gente, imagina, eu vou super resumir isso aqui, tá? Eu pesquisei no mestrado e no doutorado as espécies de administração pública. Tá? Olha só, a administração pública patrimonialista, que é aquela que confunde... Gustavo, isso pode estar em conceitos básicos? Tudo pode estar em conceitos básicos, né? A administração pública patrimonialista, que é aquela que confunde público com privado, muito comum até hoje, práticas, né? Os caras utilizam... vou pegar de novo... Presente. Pega o caminhão da brigada, né, da Polícia Militar para fazer a mudança de casa. Percebe? Estou dizendo que isso ocorre, né, gente? Só para título de exemplo. Ou pega uma viatura para levar a mãe para a praia, que precisa ir para a praia e depois volta. Tá? Então, assim, ou seja, utiliza bem público. Ah, Gustavo, mas isso pode. Tá, eu sei. Ou não pode. Eu só estou dando exemplo, cara. Então, assim, utiliza coisas públicas como se fossem privadas. Né? Isso é administração pública patrimonialista. A administração pública burocrática é uma evolução da administração pública patrimonialista, tenta, inclusive, combater isso, né? Tipo, olha, uma coisa são bens públicos, instituições públicas, né? Poderes públicos, outra coisa são os interesses privados, então tenta separar. Mas a burocracia, com o tempo, foi desvirtuada, ficou morosa, cara, e aí se nasce uma administração pública gerencial. Essa perspectiva de administração pública gerencial, agora sim, tá? Eficiência. Ela vem numa ideia americana e inglesa, de diminuir o tamanho do Estado e entregar o Estado, as funções estatais, para a iniciativa privada. Lembra quando nós estudamos no primeiro bloco a administração pública no sufoco e a administração pública no seu oposto, que era funcional, função... Os colegas podem perceber que hoje existe diversas entidades privadas executando funções públicas. Tá? Isso vai se dar muito por essa mudança de pensamento na década de 90,
com a administração pública gerencial. Então, o que nasce, por exemplo, as agências reguladoras? Né? Ou seja, o Estado fica sendo um regulador, enquanto a iniciativa privada executa as atividades. Pode deixar lá, por favor, só porque eu acho que eu tenho alguns conceitos, isso. Tá? Então, vejam, antigamente, muitos talvez nos recordem, existia CRT, né? Nós telefonávamos, os bancos eram estatais, percebe? Salvo o Banrisul não existe mais, gente. Claro, tem Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, mas não existe mais basicamente banco estatal, parece que tem o Banco da Amazônia, um ou outro que sobrou, o resto tudo foi privatizado, né? Ou seja, uma coisa é o Estado permanecendo titular da administração, é o que está ali, ó. Da administração não, desculpa. Das funções estatais, das obrigações. Outra coisa é a execução. A execução, o Estado entrega para a iniciativa privada, cria agências reguladoras para regular e fiscalizar os setores que passam a ser, então, executados pela iniciativa privada. Por exemplo, energia elétrica, telefonia, agora nós temos portos, aeroportos, perceberam? Quantas atividades que era o Estado que executava e passa, então, às mãos da iniciativa privada. Essa mudança vai se dar na década de 90. Tá? O princípio da eficiência tem esta relação custo-benefício. Porque a eficiência vem de uma ideia privada, o princípio da eficiência vem numa perspectiva da iniciativa privada. Então, esta relação custo-benefício, né, qual é o custo e que benefício isso me traz, passa a ser uma das reflexões que o Estado tem que ter. Tudo para quê? Para dar celeridade à prestação de serviço público. Né? Celeridade, pressa, velocidade na prestação de serviços públicos. Então vejam, no princípio de eficiência, eu tenho a modificação de duas bases do Estado, da administração. Uma é o tamanho da administração, está ali, e a outra, gente, os agentes. Desde a década de 90, a diminuição de diversos benefícios dos servidores. Diversos benefícios dos servidores passam a ser perdidos muito a partir da década de 90. Né? Aumentam algumas obrigações, entre aspas, mas, por exemplo, o estágio probatório era de 2 anos, passou a ser 3. Há formas de se perder o cargo público, que eram 2, passaram a ser 3. E outras, né, submissões maiores, então o agente fica submetido a um controle maior, a regras maiores. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, só estou dizendo qual era a ideia, né? E, ao mesmo tempo, diminui os benefícios. Ele vai ser como um agente privado, um empregado privado. Por isso que vai diminuir os benefícios. Mas esqueceram, né? O empregado privado tem seguro-desemprego, o empregado privado tem FGTS, o empregado privado anualmente tem regime de reposição salarial, né? Com sindicatos, coisa e tal. E esqueceram que o agente público ficou sem os benefícios e sem isso. Então, enfim, mas falo isso enquanto servidor, tá, gente? Então, o princípio de eficiência é um princípio razoavelmente recente, década de 90, vem com um olhar todo da iniciativa privada, integra, ou melhor, inaugura o que nós temos hoje como administração pública gerencial. Eu, na minha tese de doutorado, já estou falando de administração pública eletrônica, mas daí é outra coisa, né? É o uso de novas tecnologias por parte da administração. Quem tiver curiosidade, compra o livro, fala sobre drone, coisa, né? Enfim. Então já estamos hoje num outro patamar de administração pública, mas ainda em gerencial tem a questão da criação de agências reguladoras. O Estado permanece o titular dos serviços públicos, mas entrega a execução para a iniciativa privada, então ele diminui de tamanho. Eu tinha administração pública de um tamanho, hoje eu tenho de outro, tá? E, de certa forma, diminui também diversos benefícios dos agentes. Certo? Prometo, terminamos os princípios expressos no artigo 37. Não terminamos todos, porque o rol de princípios que rege a administração pública é muito maior. Mas como me foi dito, missão dada é missão cumprida, né? Me foi dito
revisão. Então, revisão é o básico, é o ali. Então, estou tentando ao máximo me focar nisso. Próximo bloco, novo conteúdo. Te aguardo.